Olá galera, seja bem-vindo ao canal do Corvo. Se você está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo. Meu nome é Wesley. A gente vai em local assombrado. Mostra você que tem de assombrado o sobrenatural. Por que está tendo manifestação naquele local? A gente traz para você e mostra aqui no canal. Analisamos as equipes que fazem investigação, mostra o que aconteceu para vocês e trazemos matéria para você. O que pode ser aquilo que está manifestando nos vídeos deles, qual é a explicação. Vamos analisar um vídeo, analisar não, a cabeça já grande aí. Vamos fazer um vídeo hoje falando sobre a morte, sobre o espírito, sobre a morte, como é depois da morte. Talvez você tenha essa curiosidade, você vai saber aqui no canal agora. Então, bora falar um pouco da morte, tá? Para você entender, dentro do lado espiritual, depois da morte, quais são os corpos são físicos que pertencem que é a densidade da matéria da Terra e quais são os corpos espirituais que são fluidos energéticos mais sutis, não tão são perceptíveis, não tão denso, não carga energéticas máxima que vira matéria. Então, o corpo físico, que é o corpo número 7 que vocês estão vendo, e do pretérito número 6, esses são os corpos materiais. Ou seja, são densidade bem pesada mesmo, da energia tenúrica, da magnético da Terra, e que é capaz de ser visto pela terceira dimensão, como seus olhos físicos. Você consegue enxergar eles, né? O seu corpo físico, você consegue enxergar parede, porta, árvore, enfim, você vê tudo, né? Que é o seu corpo físico, consegue ver. Também você consegue enxergar com treinamento adequado, você consegue ver a aura da pessoa. Você consegue ver. Eu vou estar ensinando isso em breve aí nos cursinhos que tá fazendo aí. Isso é possível sim. A áurea, que é a formação desse corpo do pretérico, ele é feito de energia mais sutil, que é o corpo físico, matéria da Terra. Mas, apesar da sutileza, ele é passível de se reconhecer pela visão da carne, né? Mas os demais corpos são corpos espirituais, né? Para que eu vou estar explicando isso para vocês? Né? Para que eu estou explicando isso para vocês entenderem como funciona, né? O fenômeno morte, como funciona a morte, como funciona, porque as pessoas, vocês veem os vídeos, as equipes vai lá, vocês acham que morreu, o espírito saiu do corpo e fica ali vagando. E depois vai lá e faz uma ajuda, um resgate, e aquele espírito que ficou vagando e subiu. Não é bem assim, tá? Então vamos entender aqui o fenômeno morte, a morte. Então a aura, a gente tem como você ver, que é representando do pretérito, né? E sim, é possível, porque tipo assim, a aura do nosso corpo, que é a formação do nosso corpo do pretérico, ele é feito de uma energia mais sutil, né? Que é o corpo físico matéria, que da Terra, não é? Então, tipo assim, apesar da sutileza, é passível, né? Então você consegue ver a cor da aura da pessoa, se tá branca, se tá verde, se tá azul, se tá lilás, se tá amarelo, e assim vai, né? Então, pela visão da carne, os demais corpos são corpos espirituais, como falei, né? E por isso que eu estou explicando para você como funciona a morte, né? Então, vamos lá. Os corpos sutis são veículos da manifestação da consciência. E os demais corpos que vocês estão vendo, que vai abandonando por poucos, na medida que você vai evoluindo para se tornar um espírito puro,
Então, mas vale vocês entender que a morte física acontece com a morte do corpo físico. Quantos demais corpos sutis se desligam do corpo físico através do cordão de prata, que aí ele entra em decomposição imediatamente, né? Então ele entra em decomposição imediatamente. Ou seja, a matéria da Terra vai voltar para a Terra, né? O corpo número 6, que é o corpo do pretérico, ele demora um pouquinho mais para se desmanchar, apesar de ser matéria da Terra. Por quê? Isso depender do tamanho da evolução que você já encontra, que aquele espírito encontra. Quanto você acredita que você conhece, acredita vida após a morte? Qual é a fé das pessoas têm a fé depois da morte? Em geral, na média, nossa aí, o mundo que tem medo de morrer, que tem medo de fantasma, de espírito, caga de medo com vulto. Então, por nós ser ignorantes, esse corpo do pretérico, ele acaba demorando muito para voltar para a Terra, né, que é a matéria da Terra, né? Esse corpo aí é aquele que eu sempre falo para vocês, que ele é dissipado com magnético, com a energia magnética, né, que acontece, né? Então esse quando a pessoa fica chorando, dando café, dando água, ele vai ficar ali perdido ali e não vai voltar para a Terra, né? E muitas vezes a pessoa vê aquele espírito, acha que está vendo o espírito, mas na verdade não é um espírito, é esse corpo aí, né? E, e ele pode virar até uma coisa animalesca também, né? Que ele está ali preso, né? Porque a pessoa deixa a consciência dele ficar preso ali, né? Pode levar dias, meses, ou até anos, né? Esse corpo, essa matéria, essa fruir, se desmanchar, se decompor. E muitas vezes fica, morreu, eu tenho saudade, eu sinto isso, você está aprendendo aquilo ali, e ele pode ficar aqui preso e você está vendo esse corpo como se fosse o espírito. Na verdade não é o espírito, ele é um corpo, tipo um corpo astral, o corpo do pretérico, ele não é um espírito. Você está vendo ele aqui e está achando que está vendo um espírito, mas na verdade não é. E você fica remoendo, prendendo, segurando, ele pode ficar mais preso aqui na Terra. Então, com o tempo ele decompõe. Com o tempo, o campo magnético da Terra decompõe ele desaparece, volta, desaparece. Mas depende da pessoa, né? Também. Então, e ele some. Os demais corpos, os cinco, que ainda é uma matéria da Terra mais sutil, ele vai, como eu dizer para você, ele vai morrer, se desmanchar, se decompor, quando ganhar consciência que você não é gente, que está como ser vivo. Isso pode demorar dia, mês, semana, anos e anos, décadas de anos aí, até milhões de anos aí. Quando você acreditar que a vida aqui na Terra, que você esteja preso aqui na Terra por algum apego material, ou por uma pessoa, ou pelo ambiente, ou cargo, alguma coisa, o seu poder, não importa o que seja, você acredita que você acredita estar preso aqui na Terra de alguma forma, então você vai continuar aqui. Então, com esse corpo número 5 igualzinho o corpo astral, que é o corpo que você vive funcionalmente no seu corpo físico. E quando você perde o corpo físico, perde o do pretérico, você não entendeu que é um espírito, não é gente, você vai continuar vivendo como gente. Só como você não tem seu corpo físico para se manifestar, você perde também energia vital.
Então, e para continuar vivendo aqui na Terra, você precisa de energia, o espírito precisa daquela energia. E já vi tipo um obsessor, você vira um obsessor, porque você precisa de pegar a energia vital de alguém que tenha um corpo físico vivo, funcionando ainda, para roubar essa energia, essa vital, mas você continua vivendo aqui na Terra, como se você estivesse sonhando, como se você estivesse imaginando, como se estivesse fazendo a viagem astral. Exatamente isso. Você continua vendo, sentindo aqui, e você não participa de mais nada fisicamente. Por essa razão que acontece os fenômenos sobrenaturais, mediúnicos, né, as manifestações do corpo astral na quarta dimensão acontece aqui na Terra. E é possível das pessoas que têm sensibilidade perceber a manifestação, apesar que você não se enxerga o corpo astral do corpo físico, né? Tipo, você não vai perceber, ele não tem aquele corpo mais. Então, ele vai ficar aqui preso, né? E ele não vai evoluir, não vai passar nem quieto aqui. Então, geralmente, para ter essa manifestação, ele precisa de um médium, né? Principalmente de efeito físico perto, para ter manifestação mais forte ou não, né? E demais corpos você vai perdendo de acordo com a evolução. Então, o número 4 aí, o corpo número 4 você vai perder, ou vai morrer, ou vai desintegrar no dia que você não tiver mais nada que aprender aqui na Terra, ou de alguma coisa te prendendo, né, nessa densidade, nesse carga tipo emocional. E lembrando, revoltando um pouquinho, explicando a vocês, os orbes, que é os negócios espirituais, geralmente é os 5. Tá? Acontece nos 5, porque já não tem aquele corpo físico mais. Ele não tem nenhum corpo físico não pretérito. Então, geralmente ele se manifesta como, você vê um orbis, aqueles riscos que entram dentro do cemitério. Então parece que muita gente confunde isso com os insetos. Faz que esse, né? E voa muito rápido, que voa certinho, né? Então, continuando, a partir do momento que aconteceu, que deixou tudo na Terra e que torna um espírito equilibrado, é o número 4, né? Que você perde esses corpos com os corpos do número 3, né? Você vai outras paragens, outras, né, dimensões, outros lugares para aprender a evolução, né? Outras dimensões, os planetas, como alguns falam, que evoluíram, outros mundos de mundo, de evolução, aí assim ele vai assim por diante, né? Então, aí vai evoluindo, depois vem um 2, mais evolução, até tornar um espírito mais evoluído, mais grande, mais evoluído aí. Então, esse vídeo é para explicar para vocês um pouquinho sobre, né, o que acontece depois da nossa morte, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta. Dia primeiro vamos fazer uma live aqui falando sobre os magos negros. Então, galera, amanhã vamos estar continuando. Hoje, né? Dia primeiro eu falar. Vocês falando hoje que eu mando um áudio de hora que eu tô postando o vídeo. Não sei se eu vou passar de madrugada. Eu já gravei esse vídeo. Não sei se vai entrar dia 31 de madrugada. Eu gravei mais cedo, 31 de madrugada. Ou se no dia primeiro. Aí dia primeiro vamos fazer a live sobre o Mago Negro. Como eu expliquei do corpo astral para vocês, né? Que a pessoa, vamos supor, uma pessoa que morreu, que tinha apego com a casa e veio falecer. Quando a pessoa falece, ela fica presa no ambiente, que é aquele número 5, né, aquele espírito número 5, ela acha que está morando ali ainda. Isso é tipo de um obsessor, que torna o desequilíbrio da casa, ele cria uma energia pesada. É um obsessor, um morador. Esse tipo de ser, talvez você não tenha consciência que está fazendo um ataque, mas a grande maioria desse grupo intermediário, eles se respeitam ressonâncias. Quando ele vê um espírito de luz que vem fazer retirada, eles vão junto, que quando eles aceitam ajuda. Ou eles percebem também essa ressonância com nós mesmos, com o morador da casa. O obsessor que é vinculado, o vício,
E só vai conectar se você tiver vício. Não é que você toma uma cachaçinha, uma cervejinha, que vai conectar com você. Você não tem ligação do vício, entende? Então ele não vai conectar. Um obsessor mais raivoso, ele só vai conectar com você se você tem raiva. Se você tem raiva de você, ele conecta contigo. Então ele acaba sendo benéfico. Por quê? Porque ele te obriga a te olhar que você não está olhando. Quando você não quer ver o seu sentimento, parece que você é um obsessor e te obriga a te olhar. Eles são bem soldados mesmo. E quando você consegue trabalhar aquilo que a mágica acontece, que a mágica do universo, ou o obsessor vai embora, porque não tem ressonância mais com a energia, ou ele acaba melhorando também, por interferências suas. Como assim? Aí eu vou tal lugar e você, aquele obsessor está com você, está assistindo com você onde você for. Talvez aquele terapista está fazendo, aquele obsessor, está vendo o que está passando ali e ele continua com consciência e pode ir para a luz através de você. E tem um grupo, os controladores da sombra, que magos negros, os seres mais de umbral, os seres mais antigos, multidimensional. Esses também assim que eles fazem, eles são astutos demais, eles são inteligentes demais. Eles conhecem como funciona a lei do universo. E isso eles entendem te convencer, te trazer, né, pra cá é um engodo. Que tudo a gente lê de engodo, sabe de engodo, astúcia do demônio que a gente vê. Esse grupo, eles querem tipo assim, manter o controle. Esse grupo que mantém um controle de entidade, que vai ensinar as pessoas a ter influência. Então, eles não querem ficar lá, atacar fisicamente. E eles querem mudar a roda pro lado deles. Esse grupo é o mais perigoso. Quando a gente tem a proteção ativa, mesmo assim, eles conseguem se aproximar. Aí você tem que ter a força de consciência, a força de vontade, a força da luz para falar tchau, obrigado, não te conheço, não quero vou conectar com você. É, então, tipo assim, vou trazer uma live de primeiro falando sobre isso, vamos falar, bater sobre isso, falar aqui, e sobre os magos negros, que geralmente muitos ataques de pessoas de possessão, não possessão de desmaio ou de ataque atacando a pessoa, não é obsessor. Vai entender por que o mago negro ataca. Vocês entenderam do obsessor, né, que aqui é o número 5, como é que ele ataca. E talvez um obsessor, vamos supor, eu pego um obsessor de que esteja revoltado, mas ele não vai conectar comigo porque não tem aquele vício, por exemplo. Eu vou na terapia, eu vou no tal local, aí eu começo a ver vídeos até de terapia, ou vídeo emocional, como vocês veem minha live de oração, eu faço muita live de oração, de emoção para vocês. Vocês começam a ver aquilo ali, ou vocês vão no terapeuta, ou vão no psicólogo, aquele obsessor ele vai estar grudado em você. Talvez ali vai ter a consciência, está vendo o que está acontecendo, e tem a consciência de mudar, e automaticamente ele muda, e aonde talvez praticamente que ele muda, precisa de eu chamar algum mentor para fazer o resgate. Não, ele entendeu, ele mesmo vai partir já para o outro lado para continuar a evolução. É incrível, né? O lado espiritual, e ele continua a evolução. Talvez o seu jeito pode mudar aquele obsessor que está perto de você. Entendeu? As suas atitudes, os seus modos de agir. Não é que você tem um obsessor, você está lascado, está destruído, não. Depende de comportamento. Qual o seu comportamento? A gente vai estar fazendo muito vídeo sobre isso. Então vocês entenderam alguma parte? Vocês entendeu? Tipo assim, vou explicar para vocês aqui. O corpo 5, mais ou menos lá. Ele talvez uma pessoa que morreu na casa, ele é um obsessor, virou um obsessor, cada aquela casa, amou aquela casa, mudou a família. Uma família, talvez ele nem queira atacar a família, mas ele, como obsessor, precisa sugar energia, vai sugando a energia daquela pessoa vital, e ele vai. Tem uns que é agressivo, tem uns que é agressivo, né? E ele pode ser liberto? Sim. Tem que se chamar um mentor? Não, talvez não. Talvez eu tenha um obsessor comigo, mas ele não está acoplado comigo porque ele não tem um vício. Se for um obsessor da raiva, ele vai ficar acoplado comigo só se eu tiver muito raiva, tiver ódio das pessoas, tiver ódio de alguém, aí sim ela
conecta energia comigo e fica grudado comigo. Mas aquele que não tem que totalmente coisa do meu lado, pode ser benéfico, pode me ajudar. Como assim? Vai fazer eu perceber o meu erro, vai fazer eu perceber aquilo. E quando vamos se por andando comigo 24, eu vou numa fisioterapia, eu vou em algum outro lugar, ele tá aqui do meu lado. E tá escutando, então eu tô escutando, tá fazendo uma live de oração, tá fazendo oração, ele pode ver aquele, a consciência dele melhorar, ele vê aquele, ver que não precisa ficar aqui, ele aceitar, partir, aceitar a evolução e fazer o quê? E aí, automaticamente, sem chamar mentor, sem chamar nada, sem fazer resgate, mas na que ele for, geralmente o mentor já sabe a consciência que ele pensou, automaticamente o mentor vai descer, vai pegar ele e vai levar. Entendeu? Vocês vão entender aí na próxima live sobre isso. Se você gostou do vídeo, comenta, dá aquele like. Fica com Deus e até o próximo vídeo.